Um exame que geralmente as pessoas têm muita dúvida e ainda se faz muito e muitas vezes bem indicado, muitas vezes mal indicado, ou seja, tem muita polêmica sobre essas indicações e no Brasil acaba, pela qualidade do exame, às vezes se pedindo pouco, né? É o eletroencefalograma. Então o eletroencefalograma, ele é um exame que eu vou fazer uma comparação bem grosseira, por favor me desculpem por isso, mas fica fácil de entender. Uma tomografia é como se eu abrisse o capô de um carro e tirasse uma fotografia desse capô parado, sem estar ligado, né? E conseguisse ver se tem, por exemplo, um tubinho lá solto, se eu tenho um fio que também não está conectado, alguma coisa errada visualmente nessa fotografia do motor do carro, né? Se eu fechar o capô do carro e ligar o carro e ficar ouvindo o barulho do carro, ou seja, o funcionamento do carro, muitos mecânicos muito bons, eles já sabem se tem alguma coisa que não está funcionando direito, ou seja, eles estão vendo o funcionamento do motor. Então, se depois você juntar esse barulhinho do funcionamento com a visão, né, a imagem do motor, você consegue ter uma visão mais próxima, mais real do problema que aquele motor pode ter. Essa é a ideia. Então, uma tomografia, uma ressonância, um exame de imagem, eles são exames que nós podemos ver a morfologia, ou seja, a forma, como se fosse a foto do motor do carro. Enquanto o eletroencefalograma é ouvir o carro funcionando, o barulhinho do motor. Só que em vez de a gente ouvir, né, nós vamos ver através de ondas, que são diferenças de potenciais elétricos em diferentes áreas do cérebro. Cada eletrodozinho que é colocado na cabeça faz um ponto que, se comparado com outro ponto, outro eletrodo, faz uma diferença de potencial elétrico. E é isso que nós enxergamos no eletroencefalograma. E para que serve? Bom, o eletroencefalograma tem mais de 100 anos e desde o começo são conhecidos ritmos básicos do eletroencefalograma que eu posso saber se aquele indivíduo, e mais ou menos é padrão para toda a população, se aquele indivíduo está dentro de um padrão normal de eletroencefalograma ou se aquele indivíduo tem, por exemplo, um lado que está mais lento que o outro ou se o exame está mais lento ou mais rápido do que o normal. Isso tem alguns valores diagnósticos. Antigamente, antes de existir a tomografia, por exemplo, se eu tinha um lado mais lento que o outro no eletroencefalograma, muitas vezes podia ser um sinal de um tumor cerebral ou de um sangramento, e muitas vezes o paciente ia, vamos dizer assim, por uma cirurgia com um dos exames que guiava o diagnóstico. Olha que coisa interessante, era o eletroencefalograma. É óbvio que hoje, com toda a tecnologia de imagem funcional que a gente tem, nós não precisamos do eletroencefalograma para isso. Porém, o eletroencefalograma ele ainda é precioso para algumas coisas. Por exemplo, para determinar se um indivíduo tem epilepsia ou não. Se ele tem epilepsia, que tipo de epilepsia esse indivíduo tem? Porque os tipos de epilepsia, muitas vezes, por serem muito diferentes, vão provocar um tratamento diferente. Então, os medicamentos que o seu médico vai escolher vai ser determinado pelo tipo da atividade, não só clínica, mas da atividade elétrica que o eletroencefalograma nos mostra. Mas olha que interessante. Nós temos outras funções para o eletroencefalograma. Antigamente o eletroencefalograma era analógico, eram com penas. Hoje é tudo digital. E o mundo digital permite que nós façamos muitos cálculos. Então nós temos o eletroencefalograma que chama quantificado ou quantitativo. O eletroencefalograma quantitativo ele tem um valor bastante interessante para doenças cognitivas, por exemplo. Então, eles às vezes não têm um valor tão diagnóstico, mas eles têm um valor principalmente de segmento. Eu consigo ver numericamente, com tabelas, com mapas, vamos dizer assim, de gráficos. Aqueles mapas coloridos no eletroencefalograma não tem muita importância, mas eu consigo ver com gráficos se aquele indivíduo foi, ao decorrer do tempo, de 1 ano, 2 anos, se o eletroencefalograma dele foi ficando mais lento. E isso às vezes é um sinal de deterioração cerebral. Então o eletroencefalograma hoje vai muito além. E para terminar, eu gostaria de citar um estudo que já vai ter o 2º artigo publicado. O primeiro foi publicado no final do ano, em que eu tenho a felicidade de ter participado. É um estudo de um consórcio internacional com 15 países participando, né, que chama Eurolat, que é um
consórcio que une a Europa e a América Latina e que mostra um conceito novo, né, desde o ano passado, que se chama Brain Clocks, que são os relógios cerebrais. O que são os relógios cerebrais? Uma das bases para se fazer a determinação dos Brain Clocks foi não só exames de imagem, como ressonância, mas a eletroencefalografia, por isso que eu estou falando isso agora. E os Brain Clocks, eles mostram que os países em que as pessoas têm condições socioeconômicas piores, então tem menos escolaridade, tem mais, vamos dizer assim, problemas econômicos, elas são mais vulneráveis em vários pontos de vista, inclusive fome e tudo mais, o tempo de velocidade de envelhecimento do cérebro é maior, é acelerado em relação à velocidade que o cérebro vai se, vamos dizer assim, envelhecendo em países desenvolvidos com todas as condições socioeconômicas a favor. Então esse estudo é um estudo que a gente considera um marco e foi publicado na revista Nature, sai o segundo estudo agora, está para sair, né? Ainda daqui uns 30 dias, mais ou menos, já aprovado, só sobre o eletroencefalograma em relação ao envelhecimento e os Brain Clocks, e que mostra as mesmas coisas, ou seja, que o eletroencefalograma é capaz de diferenciar essas populações de maneira bastante precisa e eu acho que determinante para a tomada de medidas públicas.